Olá, o tema de hoje é o trigo e o joio, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 13, de 24 até 43. Mas antes de continuar, gostaria de pedir a sua ajuda. Dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações. Bom, vamos orar? Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. Queremos te agradecer pelo estudo da tua palavra. Vem iluminar nossas mentes para que possamos entender tudo. Concede-nos o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus é o que pedimos. Amém. Na parábola do joio e do trigo, Jesus comparou o reino dos céus à lavoura de um homem. Este homem semeou boa semente de trigo em seu campo, mas durante o seu período de descanso veio um adversário e semeou joio no meio do trigo. Passando o tempo, o trigo cresceu e frutificou, mas junto dele também apareceu o joio. O campo, disse Cristo, é o mundo, Mateus 13:38. Precisamos, porém, entender isto como significativo da igreja de Cristo no mundo. A parábola é uma descrição pertinente do reino de Deus, sua obra pela salvação dos homens, e esta obra é executada pela igreja. Em verdade, o Espírito Santo saiu a todo mundo, opera no coração dos homens, em toda parte, mas é na igreja que devemos crescer e sazonar para o celeiro de Deus. Jesus pronunciou a parábola do trigo e do joio num determinado dia em que saiu de uma casa e se assentou à beira do mar da Galileia. Naquele dia, uma grande multidão se reuniu perto dele. Então ele subiu no barco, enquanto a multidão ficou em pé na praia, executando seus ensinamentos. Naquele mesmo dia, Jesus pronunciou uma série de pelo menos 7 parábolas sobre o reino dos céus. Provavelmente, a parábola do joio e do trigo foi contada na sequência da parábola do semeador. Ambas as parábolas possuem certas semelhanças. Elas utilizam o pano de fundo da agricultura e, igualmente, falam de um semeador, uma lavoura e sementes sendo plantadas. Jesus utilizou as parábolas para ensinar verdades espirituais de forma magistral. Na parábola, se utiliza elementos do cotidiano, numa linguagem simples, para que as pessoas reflitam sobre o que nela está exposto. Parte 1. O trigo e o joio. O próprio Jesus explicou a parábola do joio e do trigo aos seus discípulos. Eles não tinham entendido esta parábola. E depois de Jesus ter despedido a multidão, eles lhe pediram explicação. Jesus explicou a parábola, dizendo que o homem que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ou seja, ele próprio. Vale saber que o título Filho do Homem é a autodesignação mais utilizada por Jesus. Este é um título muito significativo, que aponta tanto para a sua plena humanidade, quanto para a sua plena divindade. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Mateus 13, 38 e 37. A boa semente representa aqueles que são nascidos da palavra de Deus, da verdade. O joio representa uma classe que é o fruto ou encarnação do erro, de princípios falsos. O objetivo de Jesus em expressar a ideia de semelhança em contraste, é perfeitamente alcançado no uso de 2 sementes. O joio do qual Jesus fala nessa parábola trata-se de uma erva terrível, chamada tecnicamente de Lolium temulentum. Esta erva é uma praga relativamente comum em muitas lavouras de trigo. Em seus primeiros estágios, enquanto ainda está em folhas, ela se assemelha muitíssimo ao trigo.
tornando inviável arrancá-la do meio do trigo. Mas as semelhanças param por aqui. O joio pode ser hospedeiro de um fungo que produz toxinas venenosas, que podem causar efeitos gravíssimos se consumida por animais e humanos. Portanto, enquanto o trigo é a base dos mais variados alimentos, o joio é uma erva daninha. Mas, ao amadurecer, quando as espigas são formadas, as semelhanças entre essas duas sementes acabam. No dia da colheita, nenhum ceifeiro comete o erro de colher o joio em lugar do trigo. Jesus colocou sua semente, que são os santos no mundo, revelando assim um dos aspectos do reino de Deus que está presente neste mundo. Ao mesmo tempo, também o diabo, buscando contaminar e confundir, semeia a sua semente, isto é, coloca junto aqueles que parecem pertencer ao Senhor, mas que na verdade não têm vida com Ele. Tanto o joio como o trigo fala de Jesus, mantém uma cultura evangélica no que diz respeito ao que é externo, ao visto pelas pessoas. Pode se vestir de forma parecida, falar com a mesma linguagem, afirmar a confissão de fé, serem trabalhadores nas atividades da igreja local. Muitos que se julgam cristãos serão finalmente achados em falta. Haverá muitos no céu, os quais seus vizinhos suponham que lá não entrariam. O homem julga segundo a aparência, mas Deus vê o coração. O joio e o trigo devem crescer juntos até a ceifa, e a colheita é o fim do tempo da graça. A parábola do joio e do trigo fala do caráter heterogêneo atual do reino, mas também ressalta sua consumação futura em plena pureza e esplendor. Assim como em uma lavoura que, enquanto as plantas crescem, ervas indesejadas também crescem juntas. Assim também ocorre no reino. Mas, no final, tanto a lavoura quanto o reino são submetidos a uma rigorosa limpeza. Isto ocorre no dia da ceifa. Neste dia, os ceifeiros separam o resultado da boa semente da praga que cresceu no meio dela. Há nas palavras do Salvador ainda outra lição. Uma lição de maravilhosa longanimidade e terno amor. Parte 2. Separar os bons dos maus. Como o joio tem as raízes entrelaçadas com as do bom trigo, assim falsos irmãos podem estar na igreja, intimamente ligados com os discípulos verdadeiros. A verdade é que, no final, o Filho do Homem cuidará, através de seus anjos, de separar os bons dos maus. Nesse dia, os ímpios serão tirados do meio dos redimidos. O Redentor não quer perder uma única pessoa. Sua experiência com Judas é relatada para mostrar sua longanimidade com a corrompida natureza humana e nos ordena sermos pacientes como ele foi. Disse que até o final do tempo haverá falsos irmãos na igreja. Na parábola de Cristo, não nos é ensinada que julguemos e condenamos os outros. Antes, sejamos humildes e desconfiemos do eu. Nem tudo é semeado no campo é bom trigo. O estarem os homens na igreja não prova que são cristãos. Pecadores que pretendem ser piedosos confundem-se por algum tempo com os verdadeiros seguidores de Cristo. E a aparência de cristianismo tende a enganar a muitos. Mas não haverá na cega do mundo semelhança entre os bons e os maus. Então serão manifestos aqueles que se ligarem à igreja, mas não a Cristo. É permitido ao joio crescer entre o trigo, desfrutar os mesmos privilégios do sol e da chuva, mas no tempo da ceifa será vista a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3, versículo 18.
Cristo mesmo decidirá quem é digno de ser membro da família celestial. Julgará todo homem segundo suas palavras e obras. A religião nada pesa na balança. O Salvador não aponta a um tempo em que todo joio se tornará trigo. Primeiramente, porque no final das contas, somente o Senhor sabe quem é joio e quem é trigo. Por ocasião do juízo, os filhos de Deus e os filhos do diabo serão permanentemente separados. No dia do juízo final, toda impureza será arrancada do reino. Tudo aquilo que afronta e transgride a lei de Deus será removido. A verdadeira igreja estará finalmente reunida em todo o seu esplendor com aquele que a plantou e que foi sua pedra angular. Então, os redimidos viverão por toda a eternidade no universo transformado, não mais sujeitos a efeitos do pecado, mas é importante que jamais nos esqueçamos, essa separação ocorrerá somente no dia da ceifa, não antes disso. O trigo e o joio crescem juntos até a ceifa, o fim do mundo. Então o joio será atado em molhos para ser queimado, e o trigo será recolhido no celeiro de Deus. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Mateus 13:43. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e o que comete iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13:41 e 42. No mundo tereis aflições, disse Cristo, mas em mim tereis paz. As provas que os cristãos são submetidos em aflição, adversidade e ignomínia são os meios indicados por Deus para separar a palha do trigo. Nosso orgulho, egoísmo, ruins paixões e amor dos prazeres mundanos precisam todos ser vencidos. Portanto, Deus nos envia aflições para nos experimentar e provar e mostrar-nos que esses males existem em nosso caráter. Cumpre-nos vencê-los mediante a força e a graça que nos dá, a fim de sermos participantes da natureza divina, havendo escapado à corrupção que pela concupiscência há no mundo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, diz Paulo, produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, versículos 17 e 18. Aflições, cruzes, tentações, adversidades e várias provações são um agente divino para nos purificar, santificar e nos prepararmos para o celeiro celestial. Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo. Queremos descansar em seu celeiro. Dá-nos teu Espírito Santo para que possamos resistir a toda provação e esvaziarmos nosso ser para que possamos nos encher de Cristo e venha nos purificar, nos santificar, para que possamos andar em seus caminhos. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.